Caros cairinês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. E hoje é um imenso prazer ter aqui uma pessoa que eu vi no YouTube aí dando várias entrevistas e principalmente depois que eu comprei o livro, eu espero você ter também em casa, o colega e amigo João Paulo Reis, que vocês vão conhecer depois da vinheta. Então, vamos ver. Caros cairinês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo nós estamos com a segunda entrevista do canal, que é com um colega, grande amigo, que eu já o considero o professor, posso chamar, João Paulo Reis. Meu amigo, é uma satisfação ter você aqui no nosso canal. Olá, professor Marcos, olá a todos que acompanham o canal Vamos Ver. Muito grato pelo convite, professor, amigo também, uma pessoa querida. Obrigado. E estamos aqui, vamos respondendo de acordo com o que você preparou e o que vocês também forem apresentando. Eu sou cientista social de formação, eu sou mestre em ciências da religião pela Universidade Católica de Pernambuco, e também estou agora finalizando meu doutorado em Ciências da Religião também, pela PUC de Goiás. Eu escrevi um livro, né, como o professor Marcos mostrou, e esse livro é o resultado da minha dissertação de mestrado, onde eu trato basicamente do que diz a genética a respeito do sistema de crença dos ateus. A gente vai conversar um pouco sobre esse livro e estou à disposição de vocês. Amém, ótimo. Pronto, eu estou aqui com algumas perguntas para fazer introdutoriamente para João Paulo sobre esse livro bem pequenininho, de 500 e poucas páginas. Eu sou apaixonado por livros, né? Já percebe que o irmão é prolixo, isso é uma dádiva, né? Não, veja, esse livro, ele tem, cada página, ele tem umas 3 parágrafos, pessoal. Você vê que você vai lendo rapidinho, né? Eu percebi. Já tô 3º ou 4º capítulo, se eu não estiver enganado. Rapidinho deu para ler ele, muito bom, rápido com pouco tempo você lê 100 páginas dele assim rápido e eu procuro ser direto, né? Então eu vou enchendo de informações e aí passa mais rápido. Exatamente, muito Você precisava ver, professor Marcos, quando eu cheguei lá com 250 páginas, que é o que dá no Word, né? Uma página de Word, eu cheguei com 250 páginas assim impressa para entregar minha dissertação. Aí os professores da banca disseram: rapaz, isso aqui é uma tese de doutorado, né? Brincaram. Realmente. Aí quando eles foram fazer a banca mesmo, e eles disseram literalmente assim: não, na verdade o que você escreveu foi uma tese, porque você levanta uma hipótese, vai trazendo todo um conjunto de argumentos e prova essa hipótese no final. E quando eu terminei minha graduação, eu sou um pouco prolixo também, já deu para perceber, quase foram 200 páginas, quase. E o professor olhou e disse: o que é isso? É um livro, é? Era só 50 laudas, menino. O mínimo, sim, mas era 50 laudas o máximo. Disse, não, o mínimo. Pois eu coloquei o que tinha que colocar. Aí disse: tá, rapaz. Aí foi lido e tal, e é interessante. É bom, é importante, né? Imagina um livro com 10 páginas, 20 páginas. Será que vai ter uma fomentação profunda? Não. Só olhando aqui no livro do irmão, a gente vê as referências bibliográficas, o estudo que o irmão fez, pesquisou, né? Não é só eu penso, eu acho. Não, vamos procurar aqui justamente tese, o mestrado, o doutorado exige isso, de pesquisa. Não é simplesmente chegar aqui e botar o que pensa, o que acha, não. Vamos juntar, reorganizar as leituras, não é assim? Exatamente, esse livro tem 30 páginas só de referência bibliográfica. Eu percebi muita coisa aqui. Porque é até uma necessidade, porque como eu estou contrariando muita coisa que diz que é o senso comum dentro da academia, não é nem que é o paradigma de fato, ou que é realmente alguma coisa provada, mas eu estou contrariando aquilo que é o senso comum de muitas pessoas dentro da academia. E ou eu embasava bem aquilo que eu falava, ou eu ia ser, assim, sendo desmontado pela banca, né?
É Então, verdade. assim, você nota que a cada um dos parágrafos meu tem uma citação, com alguém reforçando aquilo que eu estou dizendo, ou confirmando. Não adianta falar uma coisa e botar um autor, dois autores, pronto. Só com dois autores dá para se justificar aquilo? Não, aí você bota dezenas e dezenas. Quantas citações são ao total? Lá não tem ideia, não. Eu sei que são 30 páginas, assim, uma atrás da outra, né? As citações vêm naquele modelo de É citações. verdade. Sim, são 30 Aqui páginas. eu vi 465 citações. Então centenas de citações, né? É. Juntando o livro tudo. Ótimo. Mas a pergunta pré-inicial é o seguinte: o que de fato, na verdade, te levou, né? Quais foram as tuas motivações propriamente ditas? Quando foi que elas começaram para você produzir esse livro aqui? Que eu gostei muito desses camaradas ajoelhados, né? Os Cavaleiros do Apocalipse. Me fala aí mais um pouco. Ajoelhados ao pé do seu santo Darwin, né? O darwinismo. O santo Darwin é onde essa imagem ela é muito significativa do livro no sentido de que ela representa que todo o sistema de crença dos ateus está baseado no darwinismo. Né? Você nota Darwin, inclusive, fazendo um gesto aí de silêncio, que é para a gente não falar a respeito do que falamos nesse livro. Silêncio, provocativo, viu? Apenas leia Darwin e não questione, silêncio. Poxa, mais informação, né? Leia ele, mas fique em silêncio, né? Tem que ler a origem das espécies, feito ele está lendo, e ficar em silêncio aí, não ficar questionando o que tem lá dentro. Você acreditar como um sistema de crença realmente. E ao final do livro você verá, e as pessoas que lerem verão, que realmente as crenças dos ateus está baseada no darwinismo e de que o darwinismo está certo. Se você tira o darwinismo do sistema deles, simplesmente ele rói. Você não tem como explicar nada, então ele não tem como explicar a vida, não tem como explicar o universo, não tem como explicar coisa nenhuma. Enfim, e a ideia para o livro, na verdade, foi a ideia do mestrado, né? Muitas pessoas, eu conheci muita gente agora, por exemplo, do pessoal do design inteligente. A gente teve um congresso agora no Rio de Janeiro. Me conta como foi um pouquinho depois. Tá. E eu vi assim que muitas das histórias dessas pessoas vêm já de uma vivência de igreja, de religião, de pais que são bem informados e passam para eles, e eles crescem questionando algumas coisas. No meu caso, não foi assim. No meu caso, eu acreditava em tudo isso, acreditava em evolucionismo, acreditava que o universo, havia a possibilidade do universo surgir espontaneamente, acreditava nessas coisas todas. Tem que ter muita fé, viu? Você era um homem de fé. Não, eu não pensava. Eu não pensava. Era por osmose, né? Eu até brinquei no congresso agora, eu disse assim, que se o homem evoluiu de algum outro ser vivo, foi do papagaio, porque a maioria da grande humanidade, e eu também durante muito tempo fui, a gente simplesmente escuta e repete. Reprodução. A gente escuta e repete, ou seja, a gente cresceu com os professores dizendo pra gente que o evolucionismo era assim, que Darwin descobriu a verdade, que aquilo que a gente vê vamos dizer assim, diferente, como Adão e Eva, ou como Deus criando o universo, que essas coisas são coisas religiosas, mas que a ciência pensa de outro jeito. Então, isso vai moldando o pensamento da pessoa. Então, direcionando para um racionalismo mais... né? Assim, não é nenhum racionalismo, porque não é ser racional. Direcionando para uma coisa que acontece muito com os seres humanos, que é a dicotomia mental. As pessoas pensam muito, ou é preto ou é branco, ou é esquerdo ou é direita, ou é... Polaridade, né? Sabe? E isso eles buscam fazer isso com a própria realidade em volta. Então, ou é religioso ou é científico. Não. A ciência e a religião, elas não estão desligadas. Não são intrigadas, né? Nunca tiveram nem desligadas. Uma coisa vai com a outra. O Einstein tem uma frase que eu adoro,
que é a religião sem a ciência, ela é manca. E a ciência sem a religião, ela é cega. Ela não está vendo para onde vai mesmo. Um pouco de ciência leva a um campo. Muita ciência leva para outra direção, né? Geralmente, assim, tem até tem um simbologismo disso. Isso é uma frase, assim, que vem de séculos atrás. E quem faz um simbologismo disso é Heisenberg, né? Ele diz, assim, que no primeiro gole de ciência, talvez você se torne um ateu. Mas no fim do copo, Deus vai estar esperando lá, olhando para ele. Verdade. É verdade. Porque se você... Aí é exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui me questionando, mas como é que surgiu isso? Como é que foi isso? Porque, por exemplo, eu tive até um aborrecimento na minha religião mesmo. E eu quis contrariar o meu superior. Certo. E aí eu digo, rapaz, quando falar isso aqui, eu vou mostrar para ele o que é que diz a ciência. Sabe? Sei. Eita. Aí eu comecei a questionar uns amigos meus ateus, perguntando para eles assim, qual era a explicação que eles tinham para o sistema deles de crença. Então eu comecei a minha jornada, inclusive, querendo acreditar no que os ateus diziam. Só que cada vez que eu questionava, eles tentavam jogar a coisa para o campo religioso. Eu digo, não, eu conheço a versão religiosa. Eu quero saber no que está baseado assim, a sua crença. E eu fui vendo que a coisa era muito frágil. As explicações eram muito frágeis. Eles se sustentavam não em coisas sólidas, não concretas em si, né? Não, eles se sustentavam em todo um sistema de crenças que, quando eu ia buscar informações a respeito desse sistema de crenças, eu via que era falso. Aí um dia, discutindo com um amigo ateu, ele disse assim que eu estava parecendo o Adalto Lourenço. Aí eu não sabia nem quem era esse cara. Eu disse, quem é esse cara, rapaz? Aí eu disse, é esse aqui. Aí mandou um vídeo dele explicando algumas coisas a respeito da teoria da evolução. Que ele acreditava antes, mas depois não. Exatamente. Mas aí ele foi mostrando uma série de coisas de como, inclusive, ele foi deixando de acreditar na teoria da evolução. As contradições, né? E a primeira vez que eu vi o professor Adalto, eu me lembro que eu pensei assim, não, rapaz, esse cara não sabe o que está dizendo, não, assim. Aí eu me dei ao privilégio, né? Hoje eu vejo como privilégio, mas numa época eu me dei... Curiosidade de ver a fundo. Vamos me dar o trabalho de ver o que é que esse cara está argumentando aí. Aí passou meia horinha assim, aí eu pensei, rapaz, se eu fosse discutir com esse cara esse tema, eu ia tomar um pau. Grande. Aí eu comecei a estudar para desmentir também o que ele estava dizendo. Olha que bênção. E mais a fundo. Aí quando eu vi todo o sistema de argumentos que tem, porque, veja, grande parte do que eu trago para as pessoas pode ser uma novidade no meu livro. Mas isso já vem, graças a Deus, as pessoas já vêm vendo isso na ciência, na natureza, há décadas. Há décadas, E no caso de Mendel, há 150 anos. Louvado seja Mendel, inclusive, louvado seja Deus, né? Mas também Mendel pela descoberta dele, e que daqui a 2 dias, inclusive, vai fazer o bicentenário dele. Olha só. E Mendel foi o primeiro a contrariar Darwin. Mendel já com Darwin vivo, 7 anos depois dele lançar o Origem das Espécies, Mendel foi lá e provou que Darwin estava errado. Olha só. E os ateus não querem falar sobre isso, né? Interessante. Não. Darwin Darwin, ele é endeusado pelos ateus, porque Darwin apresenta essa saída. Tem uma frase de Richard Dawkins, que é o príncipe dos ateus, né? Tem uma frase do Richard Dawkins que até botei no meu livro, que ele diz assim, que Darwin tornou possível... Eu li. Tornou possível todo ateu ser racionalmente você acreditar no ateísmo, né? Darwin tornou possível ser um ateu intelectualmente satisfeito. Richard Dawkins. Exatamente. Intelectualmente satisfeito. Por quê? Porque qualquer coisa eles jogam para a teoria da evolução. Tudo é pra lá. Qualquer coisa só é você dizer assim, olha, como é que surgiu o universo? Evoluiu. Mas como é que não sei o que aconteceu? Evoluiu. E tal coisa. Não, evoluiu. É um ser mágico. É uma evolução inteligente, aleatória, sistemática e muito
inteligível demais para se fazer isso e tudo se combinando, né? Várias variações. Não, aí é um sistema de crença, justamente. Aí vai entrando é no uma sistema crença de crença. maior, eu acredito, para ser ateu. Ah, é muito maior. Tem É que muito ser maior. Para ser ateu não é fácil, não, cara. Eu tenho até uma certa. Eu não vou dizer uma inveja de querer tanto Não, nisso, inveja não tenho, não. não. De Eu direcionar sua fé. Eu me compadeço. Fé não, crença, né? A crença deles é tão grande nisso que chega a ser até uma fé estranha. Diz assim, eles creem numa improbabilidade tão exata, improbabilidade. Eu não chamo nem probabilidade, mas uma improbabilidade tão exata de dizer assim, não, isso existiu através do nada. Vamos esquecer a teoria da ação e reação, beleza? Aqui não se aplica. Não é bem o nada. Aí é justamente, veja. O nada não gera nada. Uma das coisas que ateu gosta é jogar a conversa para o lado da retórica. Aí, por exemplo, quando você diz assim que o ateu acredita que o universo, ou as coisas, ou a vida surgiu do nada, aí o ateu vai dizer assim, não dizemos isso. Nós não dizemos isso. Existia uma partícula lá super poderosa, tal, não sei o quê. Aí eu já não pego daí. Porque é muito fácil você criar teorias a respeito do início das coisas. É muito fácil. Você diz, teve uma partícula lá super concentrada, com um calor assim inimaginável, sabe lá Deus como, porque calor é movimento de matéria, né, que produz calor, e nesse sentido, você, para produzir calor, você precisa de espaço, então se está tudo concentrado lá, como é que tem esse calor todo? Mas tudo bem. Mas é fácil você dizer isso. Por quê? Porque é infalciável. É não falseável. Você não consegue desmentir aquilo ali. Ninguém vai voltar no início do universo, e nem Deus vai fazer o universo de novo, para a gente ver se foi assim ou se não foi. Né? Deus, o Criador, fazer o universo de novo para poder a gente verificar se foi do jeito que aquela teoria está dizendo ou não foi. É igual a pré-história, que eu não creio. Pré-história. Quem é que estava lá para... para poder... É uma coisa meio paradoxal, né? Eu sou professor de linguística e de literatura, especialista, e quando o professor meu, doutor, dizia assim, na pós-modernidade, ele disse, desculpa, mas eu não sou obrigado a acreditar nessa suposta pós-modernidade, que a gente está na modernidade. Para ser pós, é como se o mundo tivesse acabado e chegado ao fim. A gente continua numa tecnologia, numa modernidade, o que é pós é uma coisa que ainda é depois. Como é que eu posso dizer o depois se eu ainda estou no agora? Exatamente. Paradoxo. Aí, o que é que acontece? Por exemplo, quando eu vou discutir com alguém a respeito do início do universo, ou de como se formou o universo, você já pega de outros parâmetros. Mas assim, não, vamos deixar para lá a questão do início. Mas assim, me explique, como é que foi que fótons se transformaram em matéria, e essa matéria criou três coisas diferentes, como elétron, prótons e nêutrons. E por coincidência se encaixam certinho, rapaz. Perfeitamente. E aí esses prótons, elétrons e nêutrons disseram assim um para o outro, vamos se juntar e começar a fazer matéria? Por que não, né? Tem que ter o espaço ainda tem que ter o espaço e o tempo. Aí, se você for buscar todas as teorias ateístas a respeito desse momento, o que é que elas vão dizer? Foi a gravidade. Mas a gravidade de quê? Se não existia matéria. Verdade. Eita, isso aí é uma gravidade. É um você dizer que gravidade, simplesmente por gravidade, não explica complexidade. Eita, a palavra exata é essa, complexidade. Não explica complexidade. Não explica a complexidade do próprio átomo, do próprio como o átomo funciona. Por exemplo, Max Planck. Eu cito ele também, adoro Max Planck. Max Planck, inclusive, é a figura do cientista. Você lembra do professor Pardal, do tio Patinhas? Sim. Ou a própria figura do cientista que aparece nos desenhos, nos filmes, que é aquela pessoa de jaleco, aquela pessoa de óculos, com a cabecinha fininha assim e tal e tudo. Esse cara, rapaz, Max Planck, foi o maior físico da história. Ele é conhecido como o pai da física quântica. E aí ele afirma assim que, assim, ele como o maior estudioso da matéria, ele pode afirmar que a matéria como tal não existe. Olha só. Ele diz assim, para que um microsistema solar, como é o átomo,
exista e se mantenha unido, é preciso que uma mente inteligente esteja atuando, agindo ali naquele momento. Veja que coisa extraordinária. Perfeito. Ele abandonou, ele desacreditou em Deus? De modo algum. Max Planck, pelo contrário, ele era um apologeta. Ele é o maior físico de todos os tempos. As pessoas pensam que é Einstein, não é. Essa tecnologia toda que a gente está vendo hoje é por causa de Planck. Não é por causa de Einstein. Einstein as pessoas citam muito e era um homem muito inteligente. E não era ateu, tá? Não era verdade. Ateu. Eu já ia dizer isso. E sobretudo, muita gente diz também que essa inteligência toda dele também era por conta da esposa dele. Também. Né? A esposa dele contribuiu bastante. Eu não posso nem falar, porque a minha esposa também contribui assim para a minha inteligência de uma forma excepcional. Por trás de um grande homem, há uma grande mulher. Eu não nego a inteligência de Einstein, não, tá? Eu acho Einstein um gênio, realmente. Uma pessoa muito inteligente. E que ficava invocado de ser chamado de ateu e o nome dele ser usado para defender ateísmo. E muita gente coloca, né? Muito ateu gosta de colocar a carta de Albert Einstein. Ele escreveu um livro chamado Como Vejo o Mundo. Né? Como Vejo o Mundo. Aí nesse livro ele explica como o que é que ele acredita da realidade. Aí ele explica a própria posição dele de Deus. Qual era o Deus que ele acreditava, vamos dizer assim. E o Deus que ele acreditava era o mesmo Deus de Spinoza, Baruch Spinoza. Aquele filósofo e pensador, eu acho que é do século XVI, se eu não me engano, ou do século XVII. O cara é genial também. E eu tenho uma carta, eu inclusive trago essa informação no livro, tem uma carta de Spinoza explicando para um amigo que aqueles que acharam que ele identificou a matéria com a essência das coisas com a matéria, ou Deus, o Deus panteísta, o Deus que está em todo lugar, com a matéria, eles estão redondamente enganados. Aí ele fala para o amigo dele assim, o Deus que eu acredito é o mesmo Deus do Paulo de Tarso, que afirma que nós estamos em Deus e nós nos movemos em Deus. Tá aqui, nesse livro? Tá aí nesse livro. O mesmo Deus de Paulo de Tarso, poxa, que é o mesmo Deus dos antigos hebreus. Yod Hei Vav Hei, o Deus eterno Jeová. Não é extraordinário isso? Perfeito, cara. Meu amigo. Você tem uma ligação direta entre Hebreus, Paulo de Tarso e Einstein. Que é o mesmo que tipo de Deus que também acreditava Georges Lemaitre. Que é o belga que propôs a teoria do Big Bang. Olha só. As pessoas não lembram, mas a teoria do Big Bang foi proposta por um padre. Pelo padre, As pessoas esquecem disso. E justamente para contrariar a visão que Einstein queria colocar, que era a visão de um universo eterno, de que esse universo sempre existiu. Que é uma falácia. Aí o próprio Einstein, ele não conseguia explicar porque dentro da teoria geral da relatividade, tudo era relativo menos o universo. Aí o que é que ele literalmente, depois Einstein, ele vai dizer que ele inventou a chamada constante cosmológica. Constante. Que era justamente uma coisa para poder manter o universo como era. Só que aí veio Friedman e mostrou dentro dos próprios cálculos de Einstein que o universo estava em expansão, então, portanto, o universo não podia ser eterno. Não pode ser eterno por conta disso, E depois veio o nosso querido Lemaitre. Se você me perguntar se eu acho que a teoria de Lemaitre está correta, eu vou dizer que não. Mas que ela é muito melhor embasada do que a teoria do universo que sempre existiu, com certeza. E aí Lemaitre vai pegar justamente os cálculos de Darwin também e vai propor a teoria do primeiro átomo. A teoria do Big Bang, ela ficou conhecida como teoria do Big Bang, como uma graça que um ateu fez. Que foi, como é o nome dele? Fred Hoyle. Que era um ateu que propôs, que detestava Darwin, inclusive, dizia que Darwin estava errado tal, e tudo. Ele escreve um livro muito legal, inclusive, contrariando Darwin. Um ateu, Fred Hoyle. E aí ele foi chacotear com a teoria de Georges Lemaitre, aí chamou da teoria de Big Bang. Aí pegou o nome. Poxa. É o Big Bang, né? Que é a grande explosão. Aí também outra dica, quando for discutir com ateu, não fale explosão. Fale grande expansão numa rápida e inacreditável
expansão da matéria. Mas não fale da matéria, não, da energia. Da energia. Você não pode falar em explosão, não, porque aí já vão pegar pelo. Explosão, não pode ter explosão, mas no universo não tem som. Nem o universo tinha. Nem o universo tinha, né? É tiro no pé, na cabeça dessas pessoas que não conhecem. O que é importante quando um religioso, ou alguém que. Não precisa nem ser religioso, mas alguém que entende a teoria de que é necessário ter um criador para as coisas. O que é importante para quando ele vai discutir com o ateu é ele manter a coisa no nível do naturalismo metodológico. Se você começar a passar para o nível do filosofismo ou da retórica simplesmente da palavra, o ateu vai levando vantagem. Já percebi. Porque é só filosófico. Aí ele se coloca no lugar de juiz. Você que tem que provar para ele que o Deus ônus da existe. prova é seu. Não, você que tem que provar para ele que Deus existe. Ele vira um juiz dos seus argumentos. Aí ele diz se está gostando ou se não está gostando dos seus argumentos. Por exemplo, você lembra que eu te disse que eu estava conversando com os ateus que queriam fazer um debate comigo? Sim. Aí a gente estabeleceu um equilíbrio, assim, porque a princípio os caras queriam que eu defendesse a fé Sim. e ele defendesse a ciência. Sei. Aí eu disse, olha, aí a gente tem um problema, eu sou um cientista, né? Como é que eu vou defender a fé? Se você quiser um debate teológico, a gente pode fazer um debate teológico, mas aí a gente não pode falar de naturalismo metodológico. Teologia e teologia. Ciência naturalismo metodológico não pode ser aplicado à teologia, ao sistema de crença das pessoas. Está entendendo? É um salto antológico, um salto... É um paradoxo. Ora, se está falando de naturalismo metodológico, como é que vai aplicar em coisas que são sobrenaturais? É como seria assim, vamos falar sobre a existência de Deus, beleza, no campo científico. Quais são as provas que você tem para provar que Deus não existe? E quais são as possibilidades ou evidências que mostram, ao meu entender, de que Deus possa existir? Porque, veja, o naturalismo metodológico já está dizendo naturalismo. Então tem que estar na natureza. Tem que estar na natureza. Você não vai buscar outra coisa. Até a princípio, um princípio mais preciso seria a fenomenologia. Fenomenologia. Ou seja, você vai analisar o fenômeno. Então, aquilo que é visível, aquilo que é observável, aquilo que é testável, não é? Então, como é que num debate científico a gente vai analisar Deus? Ou fé. Ou fé, por exemplo. Aí eu disse, olha, não vai dar para ser. Botar um prisma aqui. Pela fé, entendeu? Não dá para ser. Aí foi toda uma discussão. Aí eu acabei mostrando, olha, vamos começar do princípio, então. Vamos examinar o princípio do universo. Ora, a gente assume uma posição cada um. E era uma coisa interessante, porque o ateu, que estava conversando com as pré-conversas comigo, ele ficava o tempo todo não querendo assumir posição nenhuma. Oxi. Aí ele dizia assim, não, mas não sou eu que digo, é o modelo. Toda vez que eu pegava um erro no que ele estava dizendo, aí ele dizia assim, é o modelo que diz. E nem era o modelo que dizia, era ele que estava dizendo, entendeu? Aí, qualquer coisa que eu dizia, ele dizia, não, mas é o princípio da coisa que você tem que entender. Poxa, é cada um. Aí eu digo, meu amigo, o senhor é biólogo ou o senhor é filósofo? Tem que decidir uma coisa ou outra. A gente vai ter que decidir aqui como é que é. Então, vamos estabelecer aqui uma coisa para cada um defender. Porque um debate acontece no momento que você estabelece um ponto para ser debatido. Porque senão vira um papo furado. Cada um fala o que quer. Verdade. Entendeu? Aí eu fui falando com ele e com um mediador, aí ficou estabelecido o seguinte, eu acredito que existem evidências de que Deus existe porque o universo foi criado. O senhor acredita que não existem evidências para a existência de Deus porque o senhor acredita que o universo não foi criado. Tá bom assim? E aí? Tá bom assim? Aí o cara disse, ok. Quando foi hoje de manhã, e o cara disse, não, eu não disse isso não. Pode ser que o universo tenha sido criado, mas não tem um criador. Pode ser. Vê a hipótese que o cara levantou. Pode ser que o universo tenha sido criado, mas não exista um criador. A pergunta que eu faria para ele, isso aqui foi criado espontaneamente?
Não, Tem que é ter uma muita coisa assim, fé para crer que é isso aqui uma coisa, espontaneamente, né? é uma coisa absolutamente assim, isso é um conflito lógico. Lógico, exatamente, um conflito Isso é um lógico. conflito lógico. Se uma coisa foi criada, ela necessariamente demanda um Um criador. criador. Não é que o cara vai pensar se existe um criador, se não existe. Tudo ao redor. Ah, Não, pronto, o que você falou não, tipo assim, aí, qualquer coisa que foi criada, ela não tem como ter sido criada sem ter um criador. segura um pouquinho o que você falou aí para eu ler um versículo bíblico que se encaixa perfeitamente nessa explicação sua. Romanos capítulo 1 é uma das evidências mais profundas que o próprio Paulo fala aos romanos sobre a evidência de Deus e o que acontece quando a gente se abandona Deus, e o que acontece em si. Olha só, o versículo 18 diz assim, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí ele continua dizendo, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem, não é conhecem, é reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos, o que é percebidos? Através de quê? Percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. É o que você falou aí. Eu estou vendo como, perceptivelmente, que tudo está ao meu redor demanda um criador inteligente, incausal, que causou as coisas. Não é isso? Exato. Isso é lógica. Isso é Lógica e não precisa de fé. Eu não preciso de fé disso. Olha, tem um ditado latino, assim, tem mais de 2000 anos esse ditado. Eu acho que tem até mais, tem quase 3000 anos. Eles diziam assim, deixa eu ver se eu me lembro, eu acho que é nihilo ex nihilo. Exato. Que quer dizer assim, do nada vem. Do nada vem. Rapaz, do nada coisa nenhuma vem. Aí é aquele negócio, né? Aí o ateu já diz, não é do nada, é de uma bolinha que estava concentrada. Que era um pequeno pontinho, assim, bem pequenininho, assim, um negócio bem pequenininho, assim, no caroço de feijão. O universo inteiro. Aí o que é que acontece? O Galileu Galilei, ele dizia assim que o que ele via no universo era matemática. Que a matemática era o alfabeto com o qual Deus criou o universo. Por quê? Porque quando você pega um matemático e olha para a astronomia, para os ciclos dos planetas, para toda a realidade à sua volta, você vê matemática. Tudo é matemática mesmo. 3,14, principalmente o pi. Que é o pi, que é chamado proporção áurea. É a proporção áurea. Se eu colocar aqui, né? É 3,14, quase em tudo. Teve até uma palestra muito legal a respeito da proporção áurea no Congresso de Design Inteligente. Botei aqui de propósito, viu? Fé, viu? Eu vi. Especial aqui que um irmão me deu, o irmão Luciano Antes. Um salve para você, meu amigo. Então, então, quando você pega alguém que... Aí, por exemplo, aí no caso do ateu que a gente vinha discutindo, aí a gente estabeleceu que a gente ia discutir, então, a respeito do universo. Ora, o universo é uma coisa observável. O universo ele está dentro do escopo do naturalismo metodológico. Não é isso? Exato. Então, a gente podia discutir o universo. Só que antes a gente acertou o parâmetro. Se o universo tivesse característica de ter sido criado, então existem evidências de que existe um criador. Ou seja, então existe evidência para a existência de Deus. E se o universo não tivesse nenhuma característica de ter sido criado, não existiria evidência para se acreditar em Deus. Pronto. Chave. Objetivo simples, e concluso. Né? É simples. Simples e simples. Rapaz, o cara deu para trás hoje. Rapaz, o cara disse, não, isso aí, o universo pode ter sido criado, mas não existia o Criador. Pode ser que exista o Criador, mas não seja o seu Deus. Eu digo, mas peraí, a gente vai discutir o meu Deus? Aí ele já está tratando de fé, de Exato, exatamente isso, mas é o debate que o ateu quer. Ele quer. O ateu não quer discutir as crenças dele.
Exatamente. Entendeu? É o que eu Aí, percebi mesmo. quando começou a conversa assim, eu perguntei assim, mas qual é o conceito de fé que vocês têm? É o conceito de fé. Aí ele diz assim, é a crença numa pessoa que não existe nenhuma evidência, que está fora do universo e que influencia o universo. Eu digo, oxe, que onda é essa? Eu não tenho essa forma, não. Eu não acredito nisso, não. Tá parecendo mais um deísmo, né? É uma besteira, pô. É aquelas pessoas que pensam que Deus é um gigante barbudo sentado no trono. E que nos abandonou, como o deísmo clássico. Aí fica lá num palacete, lá numa nuvem qualquer, aí nem percebe que o irmão está aqui chamando. Tem gente que acredita que Deus é assim. Entendeu? E ateu, ele quer um Deus assim. Porque é fácil de bater num Deus assim. É verdade. E eles se aproveitam justamente de falácias, ele faz um espantalho, ele cria um espantalho argumentativo e bate no espantalho. Eu já vi ateus fazendo isso publicamente. Exato. E aí você tem que perceber isso no argumento. E é isso que esse cara queria. Ixi. Aí o cara queria o quê? Aí teve uma hora que o cara disse assim, não, você apresenta qualquer um dos seus argumentos infalciáveis. Poxa. Não. Mas aí como é que a gente vai fazer um debate do naturalismo metodológico em que o universo é infalciável? Puxa. Tá entendendo? Assim, e eu vou ter que apresentar argumentos infalciáveis, então basta o senhor dizer assim que os meus argumentos não são possíveis de ser falseados. Acabou o debate, o senhor ganhou, parabéns. É uma piada, né? Não. É tratar você como se fosse assim, deixa eu estar por cima aqui, vou criar uma estruturazinha para ver se você sai. Um labirinto sem solução. Aí ele disse assim, mas você concordou com um debate a respeito do naturalismo metodológico ter evidências a respeito da existência de Deus. Eu digo, pois é, se eu não posso aplicar o naturalismo metodológico no universo, onde é que mais que eu posso aplicar? Porque a gente precisa discutir alguma coisa. Não cabe aqui, por exemplo, eu falar dos meus argumentos a respeito da criação do universo e você falar dos seus argumentos contra o cristianismo, por exemplo. Não tem nada a ver. Exatamente. Você só vai passar o tempo. Você só vai perder tempo com o cara. No final das contas, a pessoa vai dizer que não aceitou seus argumentos e pronto. Aí o mediador também é ateu. Aí... Vai dar certinho pra mim nesse debate, né? Não? Você tá... Eu, se eu não estiver enganado, você foi chamado... O segundo vídeo que eu assisti teu foi quando você tava... Parece que numa entrevista, num canal de um cara que era ateu e possivelmente tu descobrisse na hora. Fala mais um pouquinho como foi a resenha. Rapaz, foi muito divertido. Foi a melhor entrevista uma das melhores entrevistas que eu tive até hoje. Assim, uma das que mais já repercutiram, né? As pessoas vão muito nesse vídeo na internet. Porque foi engraçado, assim, porque todo mundo percebeu que eu também não tinha percebido que era um canal de ateus. Olha, o motim, né? O motim. No começo da... Não, a pessoa que me entrevistou foi de muita boa fé. Eu sei que parece uma contradição para o ateu, mas ele foi de muita boa fé comigo. Ele, assim, ele me chamou numa boa, eu aceitei numa boa, assim, me tratou muito bem, inclusive, durante todo o debate. Vale, Dr. Cláudio Bersotti. O canal é Caminhos do Imaginário, é uma entrevista do Caminhos do Imaginário. Eu me lembro. Muito legal, assim, ele foi muito gentil comigo, inclusive. Um abraço aí, doutor Cláudio. Rapaz, aí na hora que começou a entrevista, ele levantou o meu livro assim e disse assim, olha, aqui é Darwin, e aqui embaixo, né, aí ele fez assim, e aqui embaixo é os ateus, somos nós. Olha. Ele falou assim, os ateus não, ele disse assim, somos nós. Aí eu ia até falar assim, não, somos nós não, é os ateus. Eita, meu Deus. Mas... Aí logo em seguida ele disse assim, aqui, olha, tem o Richard Dawkins, tem o Sam Harris, tem o Christopher Richter, que são todos ateus, e eu também sou ateu, e meu público é todo ateu. Aí eu digo, rapaz, olha que beleza. Eu digo, vamos lá. Aí ele disse assim, você tinha percebido? Aí eu disse, não. Eu digo, não, mas não tem problema nenhum, doutor Cláudio, assim, eu respondo de boa. E foi a melhor entrevista, cara. Assim, durou 3 horas e 18 minutos. Eu vi. Foi muito boa. Horas e horas. Eu passei, assim, na verdade,
uns 15 minutos falando do meu livro, e o resto foi, assim, 3 horas dos ateus cobrindo com aquelas perguntas típicas de ateu, né? E você respondendo com força. É, claro. Quem criou Deus? Ai, Quem meu não sei Deus. o quê, sabe? Você não acredita nos outros deuses. Todas essas perguntas que os ateus acham Falaciosas. que pega o religioso. E foi muito divertido, foi muito boa. Eu lembro que o doutor Cláudio, ele ficava assim meio atordoado com algumas informações que eu trazia para ele. Tinha hora que ele balançava a cabeça assim e dizia assim, ai caramba, eu não sei o que dizer, eu estou assim até um pouco chocado. Eu digo, meu amigo, a gente não conhece as informações. Quando a gente conhece, a gente não sabe como processar elas dentro do nosso sistema de crença. Quando eu não leio o suficiente, eu sou obrigado a crer no que os outros dizem. Eu confesso a você, professor Marcos, que quando eu descobri que o evolucionismo, que Darwin estava errado, eu passei uma semana chateado comigo mesmo. Eita, uma decepção, uma desilusão. Comigo mesmo. Porque eu passei 20 e tantos anos da minha vida sem nem pensar se isso estava certo ou estava errado. A gente engole do que tá, porque a escola ensina. E aí eu fiquei pensando assim, mas caramba, ver quanta gente acredita nisso. Aí por isso que essa revolta de fazer um livro de quase 1000 páginas. Não, aí eu pensei assim, não, 1000 páginas não, pô, tu fica aumentando aí, ninguém vai comprar meu livro. Vai sim. São 470 livros, 470 páginas. 470 páginas. São 470, 30 páginas só referência, não precisa ler a referência 501. Eu escrevi justamente o livro, ou eu comecei a estudar o assunto, foi justamente com o choque que eu tive do evolucionismo estar errado. Então, quando eu vi que o evolucionismo estava errado, eu pensei assim, olha, eu vou ter que falar para as pessoas que o evolucionismo está errado. Então, eu vou ter que explicar por que é que o evolucionismo está errado. E é isso que eu falo no meu livro. Assim, se você ver, eu começo desde a explicação de como Darwin foi aceito na academia, como ele se espalhou na academia. Como isso é uma das perguntas mesmo. Você já vai falando aí como foi que foi criado esse conflito, né? Há de fato esse conflito entre ciência e religião? Como ele se originou? Não, exatamente. Ele começa justamente no século XIX.